Queria falar um pouco dos tipos de RPG que a gente tem aí no mercado, que existem. E vale lembrar que assim como o RPG em sua história foi um fluxo, né? Não é porque em 74 ele saiu, brotou de uma montanha, né? Não, ele já pegou outros elementos, foi acontecendo e aí ele germinou, né? Teve o seu conceito definido numa data, mas ele é um fluxo. E ele, depois que teve esse conceito, ele foi ampliando, ele foi definindo ali algumas características. Da mesma forma, os tipos também podem mudar, podem variar e vão se metamorfoseando aí nos processos. Mas o primeiro tipo que eu quero falar é o RPG de mesa. Né? O RPG de mesa é aquele tipo de RPG que a gente joga em volta de uma mesa, usando dados, planilhas de personagens com números ali que simbolizam, ali caracterizam os personagens dos jogadores. Cada jogador tem seus personagens, seus personagens, e tem uma pessoa que faz um papel de narrador, que vai descrever as situações, as cenas, a ambientação, o contexto. Ela vai narrar a trama e os jogadores vão determinar o que os seus personagens fazem naquela trama. E a consequência do que os personagens fazem gera a continuação da narrativa, né? É um jogo de ação e consequência. Outro tipo de RPG que a gente tem é o LARP, o Live Action Roleplay. Antigamente era só chamado de Live Action, mas como hoje em dia a gente tem uma definição de live action também para filmes em live action, tem um outro conceito aí também, o live action RPG virou LARP. E o LARP segue o mesmo DNA do RPG de mesa, onde cada jogador cria um personagem, só que este personagem não vai ser interpretado num jogo de mesa, e sim numa espécie de teatro improvisado, né? As pessoas vão se caracterizar como seus personagens, vão agir como seus personagens em um ambiente que seria uma espécie de cenário, um local onde vai acontecer o jogo. A diferença prática, né, pelo menos que eu acredito ser mais prática entre um LARP e uma peça de teatro, é que o LARP não necessariamente tem enredo pronto, né? Ele pode ter ali uma premissa, mas o que vai acontecer no jogo vai depender das atitudes dos jogadores que estão envolvidos ali em tempo real. A gente tem a Confraria das Ideias, que é uma parceira do RPG Cultura de longa data, que faz, né, tem suas ações focadas aí nos LARPs, né? Indo pro próximo, a gente tem os jogos eletrônicos, né? E aí os jogos eletrônicos, a gente tem vários gêneros, né? Vários tipos de jogos de RPGs eletrônicos, né? A gente tem os próprios RPGs, né? Só que aí tem uma questão bem complicada aí, que tem um jogo que ele se define como RPG, né? Ou quem criou ele define ele como RPG, não necessariamente pela dinâmica do jogo, ou mecânica, mas pela temática. Tem gente que acha que só porque o jogo tem a temática medieval se trata de RPG. Vale lembrar que a primeira temática, né, o Dungeons and Dragons, Cavernas e Dragões, traz essa temática de fantasia medieval. Muitos acreditam que só existe essa temática para RPG, né? Mas não é só isso. E tem também os RPGs de outras temáticas, eletrônicos, que tem características muito parecidas com RPG, e eu vou falar algumas aqui, e que fazem com que elas sejam caracterizadas como RPG, né? Por exemplo, a gente tem jogos que tem mais de um final, e esse final vai depender das ações dos jogadores com os personagens do jogo. É uma das características de muitos jogos de RPG. Lembrando que não necessariamente porque um jogo tem mais de um final é um RPG, e não necessariamente porque um jogo não tem mais de um final não é um RPG. É um dos elementos. Vários elementos juntos podem compor essas características, né? Outra característica é você poder controlar mais de um personagem ao mesmo tempo. No RPG de mesa é mais comum que a gente use um personagem só, mas nos RPGs eletrônicos você costuma utilizar mais de um personagem, né? Chrono Trigger, Final Fantasy, enfim, vários jogos de RPG têm mais de um personagem para você usar. Outra característica é o personagem subir de nível, ganhar pontos, e com esses pontos ele aprimorar as suas habilidades dentro do jogo. Mais detalhado ainda quando essas habilidades são definidas pelo jogador, quando o jogador escolhe que características do personagem estão sendo aprimoradas conforme o jogo vai evoluindo. Tem RPG que você não sobe de nível, assim como tem RPG que você não joga com mais de um personagem ou que tem mais de um final. Como eu falei, são o conjunto dessas características que ajudam a definir os jogos de RPG, tá? Mas não necessariamente um RPG tem que ter todas essas características. O elemento cooperativo entra muito nos jogos MMORPGs, que são os Massive Multiplayer Online Role Playing Games, né? Então nós temos aí dentro dos RPGs eletrônicos o MMO, que é onde você controla um personagem que sobe de nível, faz missões, num servidor, né, num mundo aberto que tem vários outros personagens controlados por outros jogadores.
era o próximo tipo que eu ia falar, que é a aventura solo. Ou hoje também tem os conhecidos aí livros jogáveis, né? Mas é que uma aventura solo não necessariamente precisa vir de um link, de um livro. Ele pode ser aí uma página com vários hiperlinks. E aí como que funciona? Você tem uma premissa, tem uma história ali que você lê como se fosse um livro, um conto. E aí em um determinado momento desse conto, ele te dá uma opção. Né, te dá opções, né? Então ele fala assim, vou dar um exemplo aqui. A história descreve que você é o Curupira. E você protege a natureza, você vive ali na floresta, você tem o seu javalizinho. E aí você avista um caminhão cheio de toras de madeira passar pela floresta. Nesse momento o livro te dá uma decisão. Ele fala assim, você escolhe, você toma uma decisão. Ou você segue o caminhão, ou você segue o rastro do caminhão para saber de onde ele vem, de onde ele tirou aquelas toras. Se você vai seguir o caminhão, vá para a página tal do livro, ou para o número tal dessa sequência de narrativa. Se você vai seguir o rastro, então vá para outro número tal. E aí, dependendo do número que você vai, a história toma um rumo diferente. Tá? Então, é um elemento principal dos livros jogáveis, mas tem outros elementos aí. Tem livro jogável que você usa dado, né, que ele vai falar, role um dado, se você tirar tanto, você tem sucesso, vai para uma página, se não, vai para outra página. A gente está criando aqui tipos, a ideia não é categorizar no sentido de colocar coisas em caixinhas, mas no sentido da gente entender mesmo aí quais elementos a gente tem hoje, né, até para trabalhar novos elementos. Então assim, falando por exemplo, a gente está falando dos jogos eletrônicos, uma coisa que acontece com muita frequência em outras atividades é alguém me perguntar se o LoL, o League of Legends, é RPG. Quando essa pergunta é feita, geralmente outras pessoas que participam da atividade e jogam RPG e jogam LoL, geralmente já começam a rir daquele que faz essa pergunta, né? Quando não é o certo. O legal é que a gente traga as pessoas para entendimentos e não fique fazendo zombaria. Sobre o League of Legends, eu costumo dizer o seguinte, ele não é RPG porque ele é categorizado como um MOBA. Multiplayer Online Battle Arena. Uma arena de batalha online multiplayer. Mas vale lembrar que o primeiro MOBA que existiu, que foi o Dota, ele veio de um mapa do jogo Warcraft 3, que era um jogo, um jogo de estratégia digital, um jogo eletrônico de estratégia, como os wargames de onde vieram o RPG. Só que por ele ser mais recente do que o RPG, o Warcraft traz muitos elementos do RPG. E posteriormente, o Warcraft também ganhou seus suplementos para sistemas de RPG, né? Mais precisamente aí tem o D&D do Warcraft. Então, o que eu quero dizer é, todos esses elementos de jogos de guerra, de jogos de estratégia, de jogos eletrônicos, eles vão se alimentando dentro da cultura pop geek. LoL, o League of Legends, os MOBAs, eles não são necessariamente considerados RPG, porque você tá ali fazendo lutinha, né, vamos dizer assim, não tem uma história, é um combate, tem um time vitorioso e outro derrotado, mas ainda assim ele vem dessa mesma vertente. Assim como, por exemplo, o Magic, né, o Magic the Gathering, que é um card game, mas ele traz muitos elementos que vêm dessa mesma cultura, então às vezes as pessoas confundem Magic com RPG, né? E não é porque a pessoa acha que o Magic é um RPG quer dizer que ela tá de todo errado. Essa confusão se dá justamente porque faz tudo parte do mesmo código genérico, daquela mesma árvore, do mesmo ancestral, se a gente pensasse nisso como uma evolução darwiniana. O que a gente está falando aqui já entra nessa questão de que tem RPGs que às vezes não se categorizam de uma forma só, né? Ah, o que é isso? É um livro de RPG? É um jogo de RPG? Então assim, a gente tem ali o RPG de mesa, que se alimenta muito de campanhas, de temáticas e ambientações de livros. E às vezes aquela ambientação gera um livro jogável, né? Ou uma aventura solo, que depois também pode gerar um sistema. Filmes geram sistemas de RPG de mesa.